Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 17 de maio de 2022. Vamos falar hoje uma atrocidade que eu não imaginava que estivesse acontecendo na guerra Rússia-Ucrânia, onde os comandantes russos estão atirando em seus próprios soldados que estão feridos. As tropas que foram capturadas, que denunciaram e afirmaram essas coisas para um jornalista, para mais de um jornalista, repercutiu bastante na Europa e também para as forças ucranianas que capturaram eles. Na realidade, muitos acabaram se entregando voluntariamente por causa do que viram. Quero inicialmente pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. A sua participação no canal e fortalecimento no canal é muito importante para nós. O que você vê aqui, você não vê em outros canais, nem na mídia tradicional. Soldados russos capturados na Ucrânia afirmam que um tenente-coronel atirou em vários soldados enquanto estavam feridos, em vez de resgatá-los para tratamento médico no campo de batalha, porque os russos têm hospitais de campanha para poderem tratar seus feridos. E esse é um caso que eu vou relatar, mas muitos casos desses aconteceram e estão acontecendo. É uma matéria do jornalista Volodymyr Zolkin, que relatou prisioneiros russos para o Open Media Ukraine. E também de outros jornalistas, como Will Stewart, do jornal The Mirror. Comandantes russos estão matando seus próprios soldados feridos em vez de recuperá-los, como eu disse, no campo de batalha para tratamento médico e depois poderem eventualmente serem mandados novamente para o campo de batalha. Um tenente-coronel, comandante de um batalhão, foi acusado de matar pessoalmente vários soldados enquanto eles estavam feridos. Os soldados capturados alegam que o comandante perguntou a um soldado o seguinte: "Você consegue andar?" E aí o soldado respondeu que não, que ele tinha sido ferido na perna e não conseguia andar, ferimento grave. O oficial puxou a pistola e matou o soldado, porque era inútil para ele, já que ele não podia andar. Isso é um relato arrepiante. Vem de jovens tropas, ou melhor, jovens soldados, inclusive da inteligência do exército, que ficaram surpresos com isso e capturados pelos ucranianos, da inteligência do exército russo. Um soldado contou como os comandantes exterminaram seus feridos, e aí já é no plural, porque mais soldados de outras unidades relataram a mesma prática. O repórter Zolkin perguntou o que ele queria dizer, o russo capturado queria dizer com isso. Ele disse: olha, um soldado ferido teria que estar caído no chão. Aí chega o comandante do batalhão, mata ele com uma arma, no caso uma pistola. Aí ele explica, era um jovem e ele estava ferido. Isso o soldado russo capturado pelos ucranianos responde para o jornalista. Ele estava no chão e ele foi perguntado se podia andar. Então ele foi morto a tiros com uma arma. Esse exemplo, no caso, o oficial deu 5 tiros no soldado, matando-o. Aí o segundo soldado também disse no mesmo vídeo para o jornalista: a coisa mais importante é que esse não foi o único caso, está acontecendo bastante. Aí o tenente-coronel estava andando por aí e atirando nos soldados feridos. Um terceiro soldado então disse: ele atirou em 4 ou 5 assim que eu vi. Aí o outro soldado diz: eram todos jovens. E o terceiro acrescentou: eles poderiam ter sido resgatados, receber ajuda e retirados de lá. Ele simplesmente atirou neles e matou-os. Em fevereiro, já o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, tinha dito: anteriormente, eles implantaram crematórios móveis para seguir as tropas ao redor do campo de batalha, ou seja, para seguir as próprias tropas, as tropas russas, o que é assustador. Aí falou o secretário da Defesa, o Ben Wallace: se eu fosse um soldado e soubesse que meus generais tinham tão pouca fé em mim, que me seguiam pelo campo de batalha com um crematório móvel, ou se eu fosse mãe ou pai de um soldado, potencialmente que está servindo em uma zona de combate, em meu governo, pensei que a maneira de encobrir a perda era crematório móvel. Eu ficaria profundamente preocupado. E é um efeito colateral muito assustador de como os russos veem suas forças e para aqueles que serviram
a Rússia, né, servir no exército russo, e sendo um soldado, saber que correr atrás de você é uma maneira de evaporar se você for morto em batalha, provavelmente diz tudo o que você precisa saber sobre o regime russo. Ou seja, é um regime de psicopatas, com generais, coronéis, né, majores, sei lá, a oficialidade, psicopatas, são criminosos, eles matam o seu próprio pessoal. E agora, só que está acontecendo, um fato aconteceu, eu não sei como é que isso vai parar. Então, algumas tropas que aconteceu isso se amotinaram e chegaram a matar os seus próprios comandantes, que fizeram essa prática, devido às perdas sofridas durante a invasão da Ucrânia. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Os soldados atropelaram seu comandante com um caminhão em protesto pelas pesadas perdas sofridas pela Rússia durante a invasão na Ucrânia. Ou seja, tiveram muitas perdas e o oficial saiu matando, culpando eles, os feridos, que não podiam mais estar em forma para isso. Ou seja, em forma que eu digo não é alinhados, em forma quer dizer, em condição física para lutar novamente. Teriam que ser retirados do campo de batalha. E tem um outro também que atropelaram um outro coronel com um tanque de guerra. Passaram por cima dele, vendo ele fazer aquilo. Ou seja, mataram ele. Agora, uma prática que eu quero relatar aqui, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tinha a NKVD, que é antes da KGB. Então, iam batalhões de armênios, batalhões de ucranianos, de todas as ex-repúblicas soviéticas. Mas atrás dele ia a NKVD de Moscou, ou seja, os russos de Moscou, que é a mesma coisa do regime hoje. Então, se os soldados ucranianos, armênios, outros, né, recuassem, eles matavam os próprios soldados. Essa era a prática. Mas hoje o que acontece? A maioria desses chechenos que foram mandados para lá não foram mandados para lutar com os ucranianos. Alguns talvez. Mas eles estavam indo agora, até 2 semanas atrás, a notícia que eu li, né, na imprensa europeia, eles estavam atirando nos próprios soldados russos. Inclusive houve confronto naqueles que estavam recuando. E os próprios russos acabaram matando alguns chechenos. Onde é que chegamos? Exército criminoso, exército de psicopata, exército que mata os seus, a sua própria gente. Essa é a Rússia. Acredito que o exército russo e seus dirigentes, generais, coronéis, e não sei até que escala para baixo, no nível de comando, são formados por psicopatas, tal como os dirigentes do Kremlin. Não tenho nenhuma dúvida. Agora, talvez algo mais grave seja de fato a existência dos demônios de Satanás na Terra através do exército russo. É uma opinião, como religioso que sou, que eu deduzo. Ou seja, são demônios. Quer dizer, ele mata, eles já atentam contra os direitos humanos, crimes de guerra, contra a humanidade, contra civis, mulheres e crianças, que são os ucranianos. E estão assassinando os próprios soldados, porque eles acham que não desempenharam bem a função, foram feridos e não podem mais lutar. Então vai lá alguns coronéis, tenentes coronéis, majores, vão lá e matam seus subordinados. Nunca vi uma coisa dessas na face da terra. Não é uma coisa de seres humanos, não é uma coisa de cristãos. São pessoas sem religião, são pessoas sem nada, são pessoas sem alma. Só pode ser. Isso aí são, na minha opinião, Satanás, né? Não estou defendendo o exército russo como um todo com esse meu discurso, porque eu sou contra a invasão da Ucrânia, como vocês sabem. Ela foi imoral e ilegal. Mas os dirigentes, os seus generais, seus coronéis, estão assassinando os próprios soldados. Então o que aconteceu? Aproximadamente um pouco mais de 5 mil homens já se entregaram. Né? Eles matam, eles se rebelam, prendem até os superiores e vão lá e se entregam. Isso é o que está acontecendo. Não sei, e vai ser difícil eles reverterem essa situação, que criou-se dentro do próprio exército russo um clima de tensão, de antagonismo, ou seja, você não pode ser ferido que você vai morrer. O inimigo não te matou, mas nós te matamos. Lamentavelmente. Né? Essa guerra não deveria existir, mas o que está acontecendo aqui é uma coisa inimaginável, impensável. Né? O soldado não tem direito de ser tratado no médico porque foi ferido por um tiro de um ucraniano.
Né? Então eles se entregam porque sabem que os ucranianos vão cuidar deles, né? Vão dar médico para eles. Ridículo, 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 ridículo. Para vocês verem o que é a Rússia, para vocês verem o que é a Rússia, para vocês verem o que são esses dirigentes do Kremlin. Vladimir Putin e sua organização criminosa. Eles são assim. Esses oficiais que fazem isso do exército russo fazem parte da organização criminosa de Vladimir Putin. Obrigado a todos vocês que assistiram o canal. Não esqueçam, deem um gostei. Não vi isso na imprensa brasileira, nem de leve, né? E talvez até tenha publicado, não quero dizer que não publicou, mas está pipocando na imprensa internacional. Notadamente da europeia e também havia alguma coisa na americana. Na americana não, alguma coisa não, vi bastante. Obrigado a todos. Inscrevam-se no canal, deem o gostei, joinha e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos. Paz e bem.